Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Em Cima da Hora. Eu sou Maurício Viana e hoje vamos falar sobre um assunto que esteve bastante presente nas últimas semanas. Ao ser eliminada do BBB 24, a participante Alane chorou, agrediu a si mesma se debatendo, por se considerar uma perdedora e, nas palavras dela, ser a vergonha da própria mãe. Sabemos que essa é a realidade de muitos filhos e de muitos brasileiros. Preocupados em agradar a família e todos ao seu redor, anulam a si mesmos e passam a guerrear contra as próprias emoções de uma maneira nociva e sem perceber. O resultado é muitas vezes se sentir insatisfeito, insuficiente, incapaz e viver como se nada estivesse bom. E tudo isso é um caminho para a ansiedade, a síndrome do impostor, a depressão e até consequências mais graves como o suicídio. Para entender o que se passa e como colocar as emoções em seus devidos lugares, recebo hoje o psicólogo Paulo Panseri para falar sobre o assunto. Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Maurício, tudo bom? Bom dia a todos que estão ouvindo. Meu nome é Paulo Henrique, sou estudante de psicologia, pós-graduando em neuropsicologia, sou escritor também e também tenho um podcast. Então, uma honra estar aqui com você mais uma vez, bom participar dessa conversa, desse diálogo e vamos lá, vamos tentar bater um papo sobre isso. Com certeza, vamos lá então. Pois é, Paulo, para começar, eu queria te perguntar sobre o que a gente viu lá no BBB 24, né? Que a Alane falou algumas vezes sobre a mãe e ela atribuía a si mesma uma grande responsabilidade em ter que ganhar a competição, em vencer. Mas tudo isso não era uma gana de jogo que a gente via nos outros participantes. Soava mais como algumas expectativas que foram colocadas ali em cima dela. E isso é comum de acontecer nas relações familiares. Como é que fica a cabeça de alguém que é constantemente pressionado a ter que ser um sucesso ali para a família? Então, Maurício, você no início começou falando sobre. Esse é um dilema que acontece muito nas famílias brasileiras, né? Mas eu acredito que esse é um dilema que acontece na humanidade mesmo, sabe? Em todas as pessoas no mundo inteiro, isso é uma questão que as pessoas têm que enfrentar. Relações familiares são relações complexas. A gente não pode achar que toda família é uma família tranquila e perfeita de se lidar. E quando eu falo dessa forma, eu não quero dizer que é ruim, mas é porque as pessoas, elas têm relações diferentes e cada um tem uma forma de funcionamento e isso influencia nas relações, sabe? Isso pode atrapalhar, pode ajudar. Então, são diversas coisas que acabam atravessando, né, a relação entre os membros de uma família, que daí vão surgir muitos atritos, podem surgir algumas questões, alguns medos. Então, é algo muito comum de se acontecer, sabe? Na nossa vida, assim, sabe? Na raça humana, isso é algo muito comum. É, realmente, a relação, né? Viver em sociedade, realmente, né? Na sua sociedade a gente fala, às vezes, num contexto fora de casa, né? Mas, às vezes, também acaba entrando nas questões mesmo do ciclo familiar, né? Isso é bastante complicado de lidar, principalmente numa situação como essa, né? E assim, aí no início a gente falou que ela se debateu se sentir incapaz, tornando uma consequência física para aquilo que a mente dela já exercia, né? E esse momento chamou a atenção nas redes sociais, expondo a pressão que ela deve sofrer, né? As pessoas falaram, né, de como ela estava ali se sentindo, de como, né, ela se via como um fracasso e tal. Então, assim, você acha que isso pode, né, assim, expor de alguma forma um pedido de socorro para alguém que vive nessa pressão de tentar ser perfeito? Maurício, na verdade, esse BBB, ele trouxe diversas questões falando sobre saúde mental, né? A gente teve primeiro o episódio da outra participante, que foi a Vanessa Lopes, que inclusive desistiu do programa, né, no meio do caminho. A gente teve essa questão da Alane. Então, assim, são diversos pontos que a gente pode ponderar, que a gente entende o BBB como uma experiência que pode sim ativar gatilhos relacionados à saúde mental, sabe? Ou até mesmo aflorar algumas coisas ali que por muito tempo ficaram escondidas. Quando a gente fala do episódio da Alane, já que é o que a gente está se propondo a conversar aqui, a gente entende que ali foi um momento, né, as pessoas criam muitas teorias e eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando vamos conversar sobre isso. Ali foi um momento de que talvez ela estava extravasando uma decepção por um sentimento que não era dela, ou uma vontade que não era dela. Então ela repete, né, que ela é uma vergonha, que ela é um fracasso, que isso e aquilo, e que inclusive ela é isso tudo para a mãe dela. Então assim, é como se ela estivesse correspondendo ao fracasso de uma expectativa de uma outra pessoa. Assim, obviamente a Alane tem objetivos, tem metas e sonhos, isso
indiscutível, todo mundo tem, todas as pessoas têm. Só que a forma como ela desabafa, parece que ela não tá falando sobre algo dela, sabe? E sim de outra pessoa. Então eu acho que é aí que a gente entra num ponto perigoso. O quão longe a gente vai agir, de que forma a gente vai agir, de que forma a gente vai deixar os nossos sentimentos extravasarem para suprir necessidade dos outros. Quando isso vai se tornar algo nosso, sabe? Sim, com certeza. Até porque, por exemplo, justamente como você falou, a questão das pessoas de assistir o BBB se tornou algo muito maior, né? Assim, as pessoas hoje, no Twitter mesmo, você vê pessoas falando assim, BBB do Antigo Testamento, que é ali o período 2002, 2019, e BBB do Novo Testamento, que é de 2020 para cá, porque as pessoas passaram a enxergar de uma outra forma depois de algumas coisas que aconteceram ali com o Babu, né? Teve ali algumas outras questões também envolvendo é, as questões do machismo, homens versus mulheres dentro da casa, então, tipo, virou-se, de fato, uma observação sociológica da coisa, né? Em 2021, da mesma forma, né? Aí 2022, 2023 não foi tanto assim, e agora em 2024 isso volta com tudo, né? E é isso, realmente, né, essas coisas mudaram. Mas aí, como a gente sabe que essa é uma questão que não envolve apenas a perspectiva de dentro do próprio programa, né, a gente também pode trazer isso para fora. E assim, pegando o gancho do que houve com a Alane, assim, vamos trazer isso para a nossa sociedade. Como fazer os pais perceberem que o excesso de cobrança é um erro que pode fazer com que os filhos fiquem frustrados, entrem em conflito com suas próprias perspectivas e não consigam alcançar esse sarrafo delegado pelos próprios pais? Então, Maurício, esses dias eu estava conversando com um colega e a gente estava lendo e discutindo sobre uma frase que, que era basicamente o seguinte: eu não lembro exatamente como era a frase, mas eu vou parafrasear aqui. Era que a responsabilidade mental, da saúde mental dos filhos está sobre os pais. Então, tudo aquilo que os filhos constroem, tudo aquilo que os filhos elaboram durante a vida, essa responsabilidade é dos pais, porque eles estão sobre a criação, estão responsáveis pela criação daquela pessoa, daquele indivíduo, e não que ele vai atribuir coisas àquela pessoa, definir quem ela é, mas a forma como ela vai conduzir a criação vai influenciar diretamente na forma como aquela criança, aquela pessoa futuramente vai se desenvolver. Então eu fico pensando, pais que criam filhos numa perspectiva de uma cobrança muito forte, o que a gente vê muito, né? Altos níveis de exigência quanto a notas na escola. Então você tem que tirar notas acima de 9 sempre, 10 de preferência, e se você tirar menos que isso, você pode receber um castigo por isso. Ou a questões com a escola são questões mais tradicionais, né? Mas a gente pode falar de diversas questões, amizades, que a pessoa não pode ter amizades de tal tipo, só do tipo que os pais aprovam, ou relações, e tudo isso, sabe? Isso influencia muito porque você não permite com que o indivíduo ele tenha experiências naturais de frustração que venham levar a um desenvolvimento. Então a cobrança, ela nada mais é que como se você estivesse impedindo que aquela criança, aquele indivíduo futuramente alcançasse o próprio entendimento de como ele pode agir, de como ele pode entender as coisas, de como ele pode se desenvolver no meio de tantos cenários. Então, por exemplo, um pai que cobra muito uma criança para que ela possa estudar, tirar notas ali, como eu falei, né, entre 9 e 10 de preferência, a criança vai ficar nessa ótica sempre, mas talvez ela nunca entenda o porquê de estar fazendo isso. E perceba que eu falei o talvez, né? Mas assim, talvez ela nunca entenda o porquê de estar fazendo isso. Uma criança que demora para conseguir ter notas boas, fica sempre na média, mas com muito entendimento de que talvez ela pode tirar melhor, ela consiga se desenvolver de uma forma mais completa e talvez chegar no 9 no 10 com uma mentalidade mais saudável, entendendo o seu processo. Então a cobrança, ela impede que o desenvolvimento natural aconteça, porque ela vem ali sempre podando, impedindo que a frustração leve ao conhecimento, leve ao desenvolvimento e a diversas outras coisas. Então, eu vejo a cobrança excessiva um pouco nessa ótica. Eu entendo que a cobrança é necessária em alguns
alguns momentos, até mesmo por questões de bem-estar, sabe? De saúde, enfim, diversas coisas. Só que quando ela passa do limite que ela deve ter, ela já se torna um perigo. Então eu acho que a partir desse momento, a gente tem que ligar um pouco o alerta, né? Já ficar um pouco mais atento, porque futuramente as consequências podem ser bem negativas. Com certeza. E assim, como é que os filhos devem reagir para impor limites nessas situações? Porque assim, quando você tem uma criança, né, acaba sendo mais fácil, vamos dizer assim, de ir levando isso, vamos dizer, empurrando com a barriga. Muitas vezes a criança percebe alguma coisa, se sente mal em determinada situação, mas ela não tem ainda, vamos dizer, a capacidade por, vamos dizer assim, a ignorância da idade mesmo, em perceber o que é que está se acontecendo, né? Vamos dizer, ali uma ansiedade, ou algo ali realmente, vamos dizer, desses abusos psicológicos, tantas outras questões assim, né? E aí, por exemplo, quando vai para a adolescência, isso vai se ocorrendo uma disruptura, né? Porque a pessoa vai mudando, vai conhecendo outras coisas, às vezes começa realmente a sair ali dessa redoma, vamos dizer assim, e muitas vezes isso só acontece na fase adulta, ou muitas vezes nem acontece, só vai acontecer quando a pessoa se casa, ou quando vai morar fora, enfim. Então, quando é que, vamos dizer assim, dá para se ter esse limite? Como impor esses limites para ter uma relação saudável? Então, Maurício, eu acredito, né, que é muito difícil de uma criança, na posição de criança, de filho, conseguir impor esse limite sobre os pais. É necessário muito jogo de cintura, vamos dizer assim, de uma forma bem livre mesmo, né? É necessário muito jogo de cintura, é necessário muita conversa, muito diálogo de uma forma saudável, para poder conseguir explicar isso de uma forma, sabe? Mas é muito comum que a gente veja pais muito engessados em um tipo de criação, até porque talvez eles foram criados dessa forma, então eles só estão replicando, né, reproduzindo um padrão ali. Então a gente vê isso que é um processo complexo, de fato é um processo complexo. Mas eu acredito que a mudança, ela pode vir, aliás, vou me corrigir, de quando você percebe os efeitos de algo que não deu certo, sabe? Esses dias conversando com um colega, até postei sobre isso recentemente, a gente percebe que o erro, na verdade, muitas vezes ele é apenas um caminho diferente. Ele leva a gente a tentar e a pensar de uma outra forma. Então, você está numa criação de uma criança, participando de uma criação, e você percebe que aquilo foge um pouco do que você esperava. Às vezes foge até muito, né? E a gente sempre vai criar expectativa, obviamente, e a gente percebe aquilo e vê, cara, isso não tá saudável, isso não tá bom. E aí talvez mudar, isso assim, pode ser algo bom depois que a gente faz essa mudança. Só que assim, é muito complexo para uma criança falar isso com seus pais, ou com a pessoa que é responsável pela criação dela, sabe? É realmente algo muito difícil. Até porque também aí entra um jogo de autoridade. Como assim você quer me ensinar algo? Eu sou o adulto aqui. Eu sou a pessoa que cria, eu sou a pessoa que educa. Como assim você quer me ensinar algo? E aí entra aquela conversa de ego, aquela situação de tipo assim, você não tem esse direito de fazer isso, sabe? Então, eu acredito que seja muito complexo, por já ter tido experiências de conhecer pessoas que tinham cobranças muito fortes sobre os filhos e tudo mais, eu consegui falar com essas pessoas. E, e a partir dessa conversa, essas pessoas mudaram um pouco. Mas é muito complexo, sabe? Na posição de filho, conseguir fazer essa mudança. E quando ela vai vir, como você falou, às vezes, cara, essa criança, essa pessoa, esse indivíduo que já cresceu, né? Às vezes, só vai conseguir se libertar de tantas cobranças depois de um processo muito longo na vida dela. Então, assim, muito mais velha, ela consegue participar mais ativamente da sua própria vida, tomar responsabilidade sobre o seu eu mesmo e conseguir se desenvolver pelas suas próprias características enfim, por tudo aquilo que ela pensa e que ela construiu. Mas é muito comum que a gente veja pessoas que saíram da casa dos pais, saíram, já não moram com a família, mas ainda vivem sob uma cobrança, sabe, invisível, como se aquela mão invisível da cobrança, né, ainda estivesse ali, tipo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, se você agir dessa forma, significa que você é desse jeito. Então, sabe, é um processo difícil, não é fácil, porque a gente está lidando com algo que não é tão concreto.
se você for parar para pensar. É algo um pouco mais subjetivo. Então, entra numa conversa consigo mesmo que tem que ser muito profunda, tem que ser trabalhada mesmo assim, de uma forma muito específica para a gente buscar um resultado positivo. Com certeza. E até indo para um ponto de, vamos dizer, banalidade, por exemplo, assim, trazer uma questão banal, né? Tem algumas questões culturais que acho que expressam muito isso, que são coisas passadas de gerações, por exemplo. A gente cresceu ouvindo dizer que bolo quente dá dor de barriga. Mas qual era o grande lance desse negócio? Na verdade, não é bem assim, né? Uma coisa é mais ou menos criada pelos pais justamente para poder, vamos dizer, talvez ensinar um pouco sobre paciência, porque hoje em dia se você come um bolo quente, você não vai ter dor de barriga, você cresce você percebe essas questões e tantas outras, né? Por exemplo, manga com leite, tal, essas questões populares que muitas vezes, né, faziam as crianças temerem, né? E muito se questionar, né, a respeito disso. Mas a gente cresce, a gente percebe que na verdade era mais essa questão assim, né? Um pequeno terror talvez, mas realmente com alguns princípios, né? Então, como você falou, essa questão tipo é algo que não se perde, é algo que ficou ali, né? Enraizado, é uma raiz cultural e que foi passada, né? Isso só é um ponto de banalidade nesse sentido. Com certeza, Mas, Maurício. Desculpa te interromper, mas só para introduzir uma comparação. A minha avó, ela tem o costume de dizer que quando tem tempestade de raios, uma chuva muito forte, a gente não pode pegar na faca, né? Porque a faca, enfim, é de metal, então podemos ter um problema quanto a isso aí. Mas diversas vezes, num jantar à noite, numa noite de tempestade de chuva, ela pegava na colher, que é do mesmo material da faca. Então, assim, como a gente percebe, ela trouxe isso da mãe dela. A mãe dela tinha esse costume de dizer isso, que provavelmente reproduziu de outra pessoa. Só que a gente percebe como essa lógica ela é tão engessada, tão fraca de raciocínio lógico. Isso não é uma crítica à minha avó, eu amo vó, Dona Iná, um beijo pra senhora. Mas é tão engessada de um raciocínio lógico que numa situação tão semelhante, ela já refutou o que ela mesma disse antes. Você percebe? Então, isso é algo muito, muito curioso, cara, porque, como eu falei, é tão escasso de um raciocínio lógico que é por isso eu acho que gera tantas consequências negativas, sabe? Então, por exemplo, você deu o exemplo do bolo quente, né? Você não pode comer bolo quente. Então, assim, aparentemente, no início, você pensa, bom, os meus pais estão se preocupando comigo. Eles estão falando isso porque eles não querem que eu passe mal, eles não querem que eu tenha dor de barriga, e tudo bem. Pode ser que seja isso, de fato. Mas é muito mais provável que seja a reprodução de um comportamento, de uma frase que ela ouviu de uma outra pessoa, ela ou ele, né? E, enfim, não vou especificar nenhum gênero aqui, que ela está reproduzindo de outra pessoa que exerce, no fundo, um poder de controle. Então, não faça isso, porque isso vai dar isso, e quem está dizendo isso sou eu, porque eu sei que isso vai acontecer. Então, assim, entra muito, como eu falei, naquela posição de mandar, de ego. Então, eu vejo nesse momento o perigo, porque eu converso muito e eu sempre falo isso com as pessoas que eu converso, que a gente debate. Essas, essas frases, esses pequenos detalhes, sabe, da vida que a gente acaba reproduzindo e, enfim, falando com outras pessoas, são como se fosse micro observações que no final das contas elas fazem uma grande diferença. Então, eu brinco, né, que uma boa terapia, uma boa conversa, ela revela os mais profundos detalhes. Que você vai percebendo como frases pequenas, frases que parecem inofensivas, representam um grande problema na vida de uma pessoa, como se fosse um grande impasse ali, sabe? Estivesse travando de fato. Então, eu gosto de sempre ressaltar isso, porque para mim é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. então, agora eu queria te perguntar também o seguinte: num caso como esse, como se daria o tratamento psicológico a um filho que sofre com essas questões, né? Então, qual é a abordagem, qual método, como seria mais ou menos essa situação num consultório? Então, Maurício, falo isso com muita cautela, afinal ainda não sou um psicólogo formado, né? Eu ainda estou na minha graduação, então entendo que a gente tem que ter cuidado para conversar sobre essas coisas, pela posição e, enfim, por todas essas questões. É, mas é muito complexo da gente falar como daria um tratamento de algo,
especificado, assim, porque podem ser diversas coisas, sabe? A psicanálise vai trazer diversas abordagens que podem conversar bem com isso. A TCC é uma vertente, né, da psicologia que vai conversar bem com isso também. Teorias existenciais, humanistas, né, teorias que vêm trazer essa reflexão sobre a existência, sobre o eu, aquilo que a gente constrói. Sabe, enfim, posso passar o dia inteiro falando aqui sobre diversas abordagens, mas o que eu considero importante nesse processo é trabalhar no conhecimento de si mesmo, sabe? Até porque também, Maurício, obviamente a gente está conversando aqui sobre a responsabilidade dos pais, sobre a vida de uma pessoa. Mas, ao mesmo tempo que a gente entende que talvez algumas consequências negativas que temos podem ter vindo, né, da criação, a gente também não pode assumir que isso foi o que definiu a gente, então eu vou viver a minha vida inteira sobre essa sombra de que a minha criação foi desse jeito e é por isso que eu sou assim. Entende? A gente precisa, às vezes, de tomar como partida a nossa vida, tomar como nosso domínio, tomar como posse mesmo. Cara, eu sou o agente ativo da minha vida. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu enfrento, por tudo aquilo que eu vivo. Então, eu posso ser o agente ativo da mudança que eu preciso ter, sabe? Então, trabalhar com esse desenvolvimento do eu, das características, desenvolver quem você é de fato, diante de todos esses cenários, eu considero extremamente importante. Tem uma abordagem da psicologia que eu particularmente sou muito fã, que é a esquizoanálise. A esquizoanálise ela trabalha com isso, sabe? Ela trabalha com essa perspectiva de desenvolver quem nós somos, desenvolver o nosso próprio eu diante de todas as instituições sociais que nos permeiam, que nos atravessam. Quando eu falo instituições sociais, eu digo mesmo sobre família, religião, enfim, tudo isso que é a escola, né, enfim, tudo isso que permeia a gente, sabe? E a gente aprender a se desenvolver no meio disso. Desenvolver os nossos gostos, as nossas vontades, os nossos desejos, obviamente sempre dentro dos conformes, né, gente, dentro da lei, mas pensando sempre em desenvolver quem nós somos de fato, sabe? Então, às vezes, uma pessoa cresce, passa uma vida inteira achando que ela gosta de algo, mas na verdade aquilo ali era só uma pressão da família, porque a família conseguiu colocar na cabeça dela de que ela deveria ser tal coisa na vida. E eu sempre trago a conversa da seguinte pergunta: a gente vive perguntando para as crianças o que elas querem ser quando elas vão crescer, né? Mas o que que nós somos, ou o que nós queremos ser agora que nós já estamos crescidos? O que a gente consegue desenvolver, sabe? Será que a gente ainda está na perspectiva de querer ser algo que outra pessoa quer que a gente seja? Então eu acho que o tratamento ele tem que sempre trazer para esse lado de tentar se desenvolver, sabe, Maurício? Porque aí você acaba conseguindo escapar das cobranças, escapar das pressões e conseguir se encontrar no meio disso tudo. Mesmo que você se encontre e ainda veja elas presentes, você consegue tomar atitudes para poder sair delas enfim, se desvencilhar de tudo aquilo que foi é, incumbido sobre você, sabe? Com certeza. Pois é, Paulo, estamos chegando aqui no finalzinho do nosso episódio, mas então conte pra gente assim, onde é que nós te encontramos? Você falou que tem um podcast, fale mais um pouco sobre ele pra gente. Claro, com certeza. Tem um podcast, o nome do nosso podcast, eu e mais um amigo meu. Um abraço, Tiagão, tamo junto. O nome do nosso podcast é Âmago Podcast. É um podcast onde nós conversamos sobre filosofia, psicologia e religião e espiritualidade. Eu sou graduando de psicologia, o Tiago é graduando de filosofia e também teólogo formado, teólogo livre. Então, nós conversamos sobre isso, conversamos sobre como essas disciplinas podem atravessar a religião e a religião atravessar as disciplinas e vice-versa, como elas conversam, como elas vão se desenvolver no meio disso tudo, e obviamente com muita reflexão social, muita reflexão sobre conhecimento, sobre a forma como a gente pode desenvolver essas três coisas de uma forma saudável. E é isso, é a nossa conversa. Temos o nome do nosso podcast, Âmago Podcast, estamos no Spotify.
Então, caso vocês queiram nos procurar, pode nos procurar lá. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Eu também sou, como eu falei, graduando de psicologia, pós-graduando em neuropsicologia. Agora estou lançando o meu primeiro livro, um livro sobre saúde mental infantil. Vocês podem me achar no meu Instagram, paulopanseri.psi. E é isso, espero que vocês tenham mais interesse em buscar sobre isso, sobre como a gente pode buscar a saúde mental de uma forma saudável, né, se desenvolver no meio disso tudo. Mais uma vez, obrigado, Maurício, pelo convite. Sempre bom estar com você, meu amigo. Espero te ver mais vezes. Imagina, estamos aqui para isso. O prazer foi todo meu em receber você aqui. E não se preocupe, todos os links para encontrar o Paulo estarão na descrição desse episódio para todo mundo poder acessar com mais facilidade, né? Então é isso, pais, cuidem-se, filhos também cuidem-se. A gente deseja que a Alane encontre seu apoio e que todo aquele que estiver passando por esse tipo de situação se sinta abraçado também, né? Você não é um fracasso, você não está sozinho e você não é o desgosto dos seus pais. É necessário entender que cada vida é uma vida, cada pessoa é uma pessoa. Muitos sonhos podem ser sonhados em família, mas algumas coisas em que par divergirão de filhos, mas seguem juntos, pois o respeito deve prevalecer acima de cada escolha, né? Então é isso. Este foi o episódio de hoje do Em Cima da Hora, o podcast na hora certa para você ouvir. Até a próxima!